muito de sol. Ele que não gosta muito de mim. Oi, eu sou a Thaís, arquiteta, e esse é o Arquitetura na Nuvem. Devido aos últimos acontecimentos do fim de semana, eu tive uma reflexão bem interessante sobre o sol. E eu comecei a pensar, apesar disso tudo, quais eram os benefícios do sol para a arquitetura. Claro, eu pensei nisso enquanto eu chorava, porque sim, está doendo. A gente passa bastante tempo durante o curso de arquitetura pensando em maneiras de evitar o sol, aprendendo várias estratégias para barrar a insolação e para garantir o conforto térmico de um projeto. A gente aprende muito de como evitar o sol, de como se proteger do sol. No caso, parece que eu não aprendi muito. Nas matérias de conforto ambiental, por exemplo, sobre estudo de brises, que são proteções solares, porque afinal o sol aquece e o sol cria desconforto térmico na edificação. Mas eu parei para pensar quais eram os benefícios que o sol traz para a arquitetura. Por que é necessário a presença do sol no projeto? Por que durante a história da arquitetura foram se criando vários tipos de aberturas, de janelas? Onde foi que o homem percebeu que ele precisava do sol dentro dos ambientes? Bom, é bem lógico pensando hoje em dia, porque nós precisamos do sol porque ele tem uma característica, ele tem um fator higienizador, ou seja, o que ele faz? Ele elimina bactérias, fungos, mofo. Por isso que é obrigatório ter aberturas em todos os ambientes, porque simplesmente nós precisamos dessa iluminação. Porque um ambiente totalmente fechado, vedado, sem sol, é insalubre. Cria umidade, mofo, propagação de bactérias e tudo mais. Isso é a parte mais óbvia. Quais características mais que o sol proporciona na arquitetura? Para mim, uma das que eu mais aprecio é o fato do jogo de luz, o jogo de sombras, quando a gente aprende a brincar com o sol e criar essas aberturas. Para mim é muito interessante não só essa visão do exterior, mas sim como que a luz penetra dentro da arquitetura. É uma das características da arquitetura que eu mais aprecio. Um jogo sábio de luz e sombras, né? Já dizia Le Corbusier. Porque hoje existe uma grande quantidade de arquitetura que exclui totalmente o sol. Por mais que você vê vidros e grandes aberturas e janelas e tudo mais, você vê o que? Persiana, cortina, ar-condicionado, tudo barrando esse contato externo, fazendo com que a arquitetura se proteja do sol de uma forma que ela exclua totalmente a função positiva que ele traz para os ambientes. Então, principalmente em edifício comercial, esses prédios muito altos, ou shoppings, por exemplo, é muito difícil você ter a noção de se é dia, se é noite. Então isso também é algo que não é confortável para o nosso corpo, que foi programado para ter noção do exterior. Principalmente uma reflexão sobre como é engraçado e irônico aprender bastante na faculdade sobre como evitar o sol, principalmente porque a gente vive num país tropical, abençoado por Deus. Isso que dá pra se gravar. Mas principalmente porque existe essa necessidade clara de conforto térmico, de barrar o calor. Porque, por exemplo, nos países do norte, em países que neva, a arquitetura e o sol se relacionam de uma forma totalmente diferente, como nos países tropicais. Lá o sol é um aliado muito grande em questão de aquecimento. E também é interessante lembrar o sol como aliado em gerar energia elétrica, com um sistema de placas fotovoltaicas, em aquecimento de água. Essas características são bem relevantes. E eu acho até que deveriam existir matérias específicas voltadas para os fatores naturais, sim, atrelada a conforto ambiental, mas voltadas exclusivamente para os recursos naturais, vento, sol, água, matérias que estejam talvez dentro da sustentabilidade, mas não pender exclusivamente para a sustentabilidade, e sim para a arquitetura bioclimática, que é algo bem interessante. E a dica final é: usem protetor solar e pensem no sol como seu amigo. Que irônico, nossa, tô tão boazinha. Eu sempre acho que a minha pele é super resistente ao sol, e aí vai lá e